E aí galera, vamos resolver os exercícios a respeito do cálculo vetorial. Essa lista de exercícios você encontra disponível no link que segue na descrição do vídeo. Muito bem, então a primeira questão ela versa sobre diferenciar grandeza escalar e grandeza vetorial. Então a primeira ideia, a gente iniciar aqui o nosso diálogo, é diferenciar a grandeza escalar e grandeza vetorial. Muito bem. Uma grandeza escalar, ela é uma grandeza perfeitamente compreendida por um número e, quando houver, unidades de medidas, certo? Então, vou falar para vocês assim, por exemplo, temperatura. A temperatura média da superfície do corpo humano ela é perfeitamente compreendida pelo valor lá de 36,5 graus Celsius e acabou. Você não precisa contextualizar direção, sentido, nada disso. Temperatura é uma grandeza, então, escalar. Muito bem. Agora, ao contrário das grandezas escalares, uma grandeza vetorial, ela é constituída de uma parte escalar, isso é chamado módulo, o número associado àquele vetor, o tamanho do vetor, pode ser também a intensidade daquele vetor. A direção, pessoal, a direção ela é constituída por um ângulo de referência. Então, eu falo assim para vocês, um vetor está oblíquo em 30 graus em relação ao horizontal. Eu entendi já a direção. Qual que é o sentido desse vetor? Eu preciso explicar. O sentido, ele na verdade complementa a direção. É uma setinha que aparece na extremidade do vetor. Então aqui eu tenho um exemplo, olha só. Um vetor deslocamento pode ser representado assim. Sei lá, vamos dizer ali que o módulo dele seja de 2 km na direção nordeste. Certo? Eu posso representar de outra forma a direção em relação a este plano aqui de referência. Por exemplo, a direção ela forma um ângulo de 45 graus com o eixo oeste-leste, por exemplo. Né? A direção aponta para o nordeste. Sentido também, beleza? E o sentido desse vetor aqui, ele vai ser então essa setinha aí na extremidade do vetor. Muito bem. Então, o enunciado diz o seguinte. As grandezas físicas podem ser classificadas como escalares ou vetoriais. Dadas as opções a seguir, assinale a assertiva que apresenta apenas grandezas vetoriais. 0,1. Distância, área e volume, galera, elas são grandezas escalares, perfeitamente compreendidas por um número e sua unidade de medida. Falar para vocês, a distância de 2 pontos é 20 centímetros. Acabou. Você entendeu perfeitamente aí essa distância. Agora eu vou falar para vocês sobre o deslocamento. Primeiro item aí da 01. Deslocamento é uma grandeza vetorial. Veja, se eu falar para vocês daqui onde eu estou, eu vou me deslocar em 1 metro. Tem como você saber para onde que eu vou se eu não explicar? 1 metro, na direção, por exemplo, horizontal, da esquerda para a direita. Aí sim eu estaria contextualizando, explicando corretamente esse deslocamento para vocês. Então, da 01 apenas o deslocamento que é vetor, os outros não são. 02. Força, velocidade e aceleração. A força, velocidade e aceleração são grandezas vetoriais. Por quê? Elas precisam disso aqui, ó. Elas precisam dessa orientação espacial, que é compreendida pela direção e pelo sentido. Se eu não falar para vocês, como que eu vou aplicar a força, por exemplo, sobre um corpo, não tem como você saber o que vai acontecer com ele. Eu tenho que dar mais informações. 02, correta, todas são então grandezas vetoriais. 04, massa, tempo, temperatura e energia. Veja, essas 4 grandezas, elas são grandezas escalares, né? Tempo, massa, temperatura e energia, você não precisa de mais informações além da sua própria componente escalar, certo? Perfeitamente compreendidos. A 08, deslocamento, força e campo gravitacional. Veja, já falamos sobre o deslocamento, sobre a força. Agora eu vou fazer uma reflexão sobre o campo gravitacional. Muita gente está acostumada a trabalhar aí com a aceleração da gravidade. O vetor campo gravitacional ele pode ser representado quando a gente lembra da definição da força-peso. Uma definição básica. O peso que a Terra exerce sobre um corpo é dado pela massa vezes o módulo da aceleração local gravitacional. Muito bem. Eu vou colocar aqui já a representação de vetor. Normalmente, as pessoas associam isso aqui como aceleração da gravidade. Não está assim errado, mas o contexto mais apropriado, então a gente trabalhar com a ideia já de campo gravitacional. Professor, o que é isso, esse campo gravitacional? Então, geometricamente, nós podemos representar
o planeta Terra com toda a sua massa. Pessoal, a massa ela deforma o espaço ao redor dela a ponto de produzir um campo gravitacional. Esse campo gravitacional ele é constituído por linhas radiais com o centro coincidindo com o centro da Terra, certo? E aqui nós temos então esse vetor G constituído aqui como uma das componentes do campo gravitacional. É um campo que a gravidade ela deforma devido em torno da Terra, devido à massa da Terra, certo? Se eu colocar, por exemplo, um corpinho aqui de massa M, né, distante aí do centro da Terra, eu posso entender o seguinte, que essa massa ela vai interagir com esse campo gravitacional, de modo que aparece uma força. Essa força sobre então essa massa denotada por Fg, força gravitacional, que nada mais é do que o peso. Posso então reler essa expressão como a força gravitacional é dada pelo produto da massa vezes o módulo do campo local gravitacional. É importante lembrar que quanto mais distante eu tiver do planeta Terra, mais fraco vai ser esse campo. Outra abordagem que poderia ser efetuada também é o da força elétrica lá da lei de Coulomb. Eu posso definir a força elétrica como sendo então o módulo da carga que está sofrendo a ação da força vezes o campo elétrico, certo? Local. O campo elétrico poderia representar da mesma forma uma carga pontiforme produzindo linhas radiais? Poderia, mas eu escolhi fazer uma representação um pouquinho diferente. Onde tem um capacitor plano, certo? São duas placas carregadas com cargas de mesmo módulo, porém sinais contrários, separados a uma distância d, e devido à concentração de cargas de sinais contrários, há uma orientação de linhas de força. Essas linhas de força, chamadas de linhas de campo elétrico, onde elas vão atuar da carga positiva para a negativa. Expressando os efeitos de borda, eu tenho linhas paralelas igualmente espaçadas. Isso me dá um campo elétrico uniforme, isto é, constante em módulo, constante em direção, constante em sentido em todos os pontos entre as placas. Muito bem, se eu coloco para vocês aqui uma carguinha positiva, certo? Aqui ó, em algum ponto nessa região entre as placas, essa carguinha ela vai interagir com esse campo elétrico. Então nós temos o seguinte, que as cargas positivas vão produzir uma repulsão sobre essa carguinha, enquanto que as negativas vão produzir uma atração. Veja, devido à consequência desse campo elétrico, nós podemos dizer o seguinte, que esse campo age sobre essa carguinha aqui, de modo a produzir uma força. Novamente, aí eu vou denotar essa força como força elétrica, certo? Vetor força elétrica. Então veja, há uma segunda abordagem, onde eu tenho aqui um vetor campo elétrico, certo? Toda vez que eu tiver então uma força e tiver um campo vetorial associado a ela, como por exemplo campo elétrico, campo magnético, campo gravitacional, nós podemos dizer que este campo ele é uma grandeza vetorial. Fechou? Então, como somatório do exercício dessa primeira questão, nós temos apenas a 02 e a 08 corretas, somatório dá 10. Obrigado por assistir o nosso vídeo e se você gostou, deixe o joinha e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!